Olá! Está pensando em pintar a casa? No programa de hoje você vai saber quais são os mitos e verdades sobre as tintas. A gente também vai bater um papo sobre paisagismo e te mostrar qual é o novo perfil dos moradores da Zona Sul de Porto Alegre. Você também vai conhecer a cozinha de um importante chefe e muito mais. Não saia daí, o Imóvel Web TV está começando. A Zona Sul de Porto Alegre tem um novo perfil de morador. As famílias grandes e tradicionais estão dando lugar a casais jovens e pessoas solteiras. É uma das maiores regiões da cidade que está se transformando e ganhando cara nova. A Zona Sul está sendo muito mais procurado por um público jovem. Casais novos, né? Pessoas que moram com um dormitório, só uma pessoa. Porque eu vejo dois fatores, né? O preço médio do imóvel na Zona Sul ainda está um pouco mais acessível, em relação à Zona Norte, onde são os centros comerciais, e a acessibilidade melhorou muito. Tá aí uma boa explicação para justificar o novo perfil de público que vem povoando a Zona Sul de Porto Alegre. São pessoas como Renata, de 36 anos, que decidiu trocar o Bonfim pelo bairro Tristeza. Pelo mesmo valor que tu aluga no Bonfim, tu aluga algo aqui que é maior, que tem mais estrutura, que está mais conservado, que é mais novo. Então, assim, o custo-benefício da Zona Sul é muito melhor. O apartamento dela tem 2 dormitórios, sala com 2 ambientes, cozinha e banheiro, além de uma boa infraestrutura no prédio, com jardim e piscina. Depois de 10 anos morando em outros bairros, ela voltou para a Zona Sul e se surpreendeu com a quantidade de opções de lazer que hoje existem na região. Hoje em dia, a gama de opções para isso é muito maior. Tá muito mais completo, é muito mais fácil tu não precisar sair da Zona Sul. E dá para curtir o contato com a natureza. Assim como a Renata, muitos jovens procuram a Zona Sul para morar em busca disso aqui, qualidade de vida. Caiu como uma luva, ele é muito similar ao que eu tinha lá, com uma estrutura muito melhor, com um preço muito mais em conta e numa zona que é super boa e que eu também consigo fazer tudo a pé. O mercado imobiliário também percebeu esses diferenciais e vem apostando em um perfil de imóvel para atrair esses novos clientes. A maioria 2 dormitórios, tá? Não raro é transformado para um dormitório, todos com garagem. Tem pessoas que procuram com 2 vagas, são um casal jovem, 2 trabalham em locais diferentes. Então, para os 2 dormitórios, as 2 vagas já é uma coisa importante. Tá? E com conveniência, lavanderia condominial, espaço pet, o fitness, que é importante também para a prática de esportes, bicicletária é uma coisa também, um atributo que está sendo muito utilizado pelas incorporadoras. Tá? Além disso, essa ainda é uma das poucas áreas da cidade que tem espaço para crescer. E a Zona Sul é uma das regiões que ainda está tendo lançamentos, então aquele cliente que vai fazer a sua primeira compra, a entrada no mercado imobiliário, seu primeiro imóvel, normalmente vai comprar na planta, onde tem um fluxo de pagamento um pouco melhor, paga em 24, 30 meses. Pois é, pelo jeito outras Renatas vão escolher essa região para chamar de sua. Clichêzão, né? Adesivo de carro, mas a Zona Sul é tudo de bom. Com os dias mais quentes, mais longos e a proximidade do verão, todo mundo presta mais atenção nos parques e nos jardins. Nessa época do ano, muita gente decide investir nos seus pátios, varandas, nas suas áreas externas. Para nos dar algumas dicas importantes nessa área, hoje a gente recebe aqui no Imóvel Web TV a arquiteta paisagista Cristine Louro, que desenvolve há mais de 10 anos um trabalho bem focado em áreas abertas, em áreas externas. Tudo bem, Cristine? Bem-vinda. Tudo ótimo, prazer poder estar aqui com vocês. Prazer conversar contigo também. Eu queria começar te pedindo para nos explicar o que engloba exatamente o trabalho de um arquiteto paisagista. Bom, eu sou arquiteta, né? Então a minha base de trabalho está toda na arquitetura. E eu me especializei na arquitetura externa, né? Então o que engloba? Bueno, tu recebe um projeto arquitetônico ou às vezes o cliente te chama com uma casa pronta. Ou uma varanda, enfim. Sim. E dentro da linguagem de todo o processo, né, daquela arquitetura, daquele ambiente, se propõe dentro de um programa de necessidades do cliente. E de custos também, imagina, E de né? custos, a ideia para aquele espaço aberto, né?
E, bom, daí é super diversificado, né? Vai desde piscinas, spas, gazebos, pergolados, até o jardim propriamente dito. Quer dizer, o trabalho envolve desde o projeto no papel até a mão na terra mesmo, Cristina? Olha, depende, né? Eu me criei com a mão na terra. Então, às vezes eu coloco, às vezes eu não coloco, tudo depende então da situação, enfim, que a gente está. Mas é sempre muito bom, acho que ajuda a colocar qualquer um, enfim, ter esse contato, né, com o meio natural. Que é a terra, aliás, que é muito importante dentro desse Sim. processo, né? Porque tem gente que pensa que o paisagismo é o jardim bonito, as plantas, folhagens, a iluminação, mas se esquece que aquela terra tem que ser preparada, tem que ser drenada, tem que ser nivelada, é uma série de preparos, né? Não, é verdade. Assim, ó, no momento que eu entrego um jardim, já desde, eu acho, de todo esse processo que a gente vai tendo, né, desde do início do projeto, a gente vai tendo um contato com o cliente, vai conversando e discutindo, enfim. E, na verdade, ter um jardim ou ter uma planta é aquela coisa, é um ser vivo. Então, eu sempre, eu sou bem prática. Assim, olha, tu tem que cuidar, né? Porque eu acredito que uma planta morta ou feia, né? É uma energia negativa e 2, o teu ambiente vai ficar mais feio se tu tiveres uma planta que não está bonita. Agora, o clima do Rio Grande do Sul é bem peculiar. De que maneira isso interfere? É frio, né? Então, o que acontece? A gente tem que se adaptar a plantas que convivam bem com o nosso clima, né? Então, não é que nem assim, quero fazer um jardim tropical. Tem plantas, né, tipo o coco da Bahia, que não dá aqui, é super difícil, né? Às vezes, eu sou enlouquecida por jardins tropicais. Eles sofrem muito aqui, né? Tu tem que ter muita água. E antes, tu tinha falado, né, nessa questão de solo e tal, é essencial que um jardim ou que uma planta tenha, em primeiro lugar, água, né? E, claro, o solo, o composto orgânico, a gente tem que ir de tempos em tempos renovando, porque ele vai perdendo os seus nutrientes, né? Então, isso a gente chama de manutenção. Pois é. E aí entra o aspecto do cuidado permanente, né? Sim. Eu acho que, não sei qual é a tua opinião sobre isso, imagino que os teus clientes chegam com um projeto, uma ideia específica, eu quero jardim tropical, eu quero um jardim italiano, ou não? Ou é uma coisa mais conversada? Porque um jardim tem que ser funcional, né, Cristina? Não, com certeza, ainda mais nos dias de hoje, que todo mundo corre contra o tempo, né? Mas, como tudo na vida, alguns já sabem o que querem e outros nem imaginam, né? E daí, como saber o estilo de jardim que, enfim, que combina com aquele cliente, né? A gente faz o seguinte, a gente senta no meu escritório, que tem um monte de revistas, e a gente começa a folhear alguns jardins e tal, e daí eles apontam. Eu gosto dessa planta. Eu gosto dessa daqui. E daí eu já vou pescando, né? Porque, enfim, eu já conheço, já sei o que combina com o que e tal, mas eu acho que os jardins têm que seguir uma linguagem. A gente pode ser livre, a gente pode misturar, mas a gente tem que ter mais ou menos exatamente como tu falaste, um jardim italiano, né? A gente tem que seguir um padrão, uma linha. Agora a gente vai para um rápido intervalo, já volta para continuar esse papo com ela, mas antes você confere uma exposição que a gente vai te mostrar. Veja só. Espalhadas nas paredes deste mezanino e do lobby de entrada de um grande hotel aqui da capital estão obras de artistas gaúchos. Essa exposição fica aberta até o final do ano e propicia que hóspedes do mundo inteiro entrem em contato com a produção artística que é feita aqui no Rio Grande do Sul. Uma forma também de incentivar, né, a cultura e que para os nossos hóspedes eles possam ver essas obras, né, aqui, tanto hóspedes estrangeiros quanto hóspedes aqui do Brasil,
possam conhecer os nossos artistas, né? Não que seja necessário ir até uma galeria de arte, mas a galeria de arte está dentro do hotel. O Imóvel Web TV está de volta. Hoje nós estamos falando sobre paisagismo com a arquiteta Cristine Louro. Já falamos um pouquinho do teu trabalho, né, Cristine? Eu queria agora falar para o telespectador que está lá em casa e que começa com a chegada do verão e do calor a prestar mais atenção e quer deixar a sua área externa mais bonita. Seja um pátio, seja um jardim grande, seja uma varanda. Eu te pergunto, é essa hora ou deveria ter começado um pouquinho antes? Eu acho que deveria ter começado um pouco antes, porque... Ou, na verdade, não ter parado nunca, Não, né? não ter parado nunca, porque pelo seguinte, de repente, sabe, tu tem que sair correndo para atender todo mundo, porque todo mundo quer o jardim bonito para essa época do ano. O ideal é que, enfim, que tu... Por exemplo, transplantes, tá? Eles devem ser feitos no inverno, quando as plantas estão, entre aspas, dormindo. As podas também, não é? Ou um pouco Algumas sim. Por exemplo, das frutíferas, seria após a frutificação. Né? Então, mas concordo, as podas entre junho, né, e agosto. Não, maio e agosto. Os meses sem R. É a melhor época para podas, transplantes, enfim, quando as plantas estão adormecidas. E nessa época, quando começam a florescer, quando começa a esquentar, o que dá para fazer? Que cuidados a pessoa deve ter? Olha, é um momento legal para adubar, né? E, enfim, a tua grama, por exemplo, tu vai ver que tu vai ter que começar a cortar mais, as plantas, elas florescem, então a adubação é interessante nessa época e, claro, aumentar a água, né? E se a pessoa quiser incrementar esse espaço? Colocar mais flores, mais árvores? Não, flores é possível? Olha, o que é importante? Arbustos, árvores, né, que estejam bem preparadas, né, enfim, com um torrão bem preparado, que elas já estejam curadas para que sejam transplantadas. Né? Então, é importante tu pegares plantas envasadas, que já estão um tempo, daí elas vão super bem. Para quem não tem um pátio, muita gente mora em apartamento, tem uma varanda, às vezes não tem uma varanda, mas quer ter um verde, não tem muito tempo para cuidar, mas dá para ter, né? Tem algumas plantas que são fáceis de tratar, não precisam de muita água, Sim, né? assim, dentro de casa nós temos algumas espécies, não são muitas, né, que sobrevivem. E que dá um astral legal, acho que sim, acho que a gente tem que ter, pode ter. O importante é tu estar disposto a cuidar, né, para que aquilo fique legal, né, e não assim, pensar que tu vai colocar uma planta e que tu vai esquecer dela, não, isso dura 6 meses, sabe? Sim, cuidado sempre, né? Tem que ter. Até para estar sempre bonita, né? Tem que ter cuidado. Tá certo. Obrigada pelas tuas informações. Eu que agradeço. Conversei com a Cristine Louro, arquiteta paisagista. A gente falou sobre como deixar os jardins e as áreas externas mais bonitas o ano todo. Agora a gente vai falar de pintura. Na hora de pintar a casa sempre surgem muitas dúvidas, não é? Pois a nossa equipe foi até uma empresa especializada e vai te mostrar agora todos os mitos e verdades sobre as tintas. A gente está aqui no meio desse monte de tintas para falar com você sobre os mitos e as verdades na hora de pintar as paredes da sua casa. Conosco está o especialista em tintas, Giovanni, que vai nos ajudar a dissipar todas essas dúvidas. E eu quero começar bem pelo começo, Giovanni. As pessoas têm uma ideia de que a tinta, a cor da parede, pode interferir diretamente no tamanho do cômodo. Isso é um mito ou isso é uma verdade? É um mito, Flávia. A questão da cor, ela vai interferir sim na percepção de tamanho desse ambiente, mas nunca diminui em metragem.
Então, dependendo da cor que a gente escolher, ela pode diminuir ou aumentar esse ambiente, mas pela percepção, pela sensação que a gente está dentro desse ambiente. Nesse sentido, então, Giovanni, tons mais claros deixam ambientes mais abertos? Isso, então, é uma verdade ou é um mito? É uma verdade. Quanto mais claras as cores que a gente utilizar nessas paredes desse ambiente, vai dar uma sensação de amplitude, de ambiente maior. Mas, novamente, não em metragem, sim de percepção. E daí o contrário também acontece, né? Tons mais claros deixam ambientes mais abertos, essa percepção mais aberta, mas tons mais escuros fecham então, né? Fecham. A sensação é que eles ficam menores, mais aconchegantes. Queria saber se é um mito ou se é uma verdade a questão da iluminação. A iluminação, as luzes que a gente tem no cômodo, de fato, interfere na cor, Giovanni? Falando de percepção, de sensação, sim, a cor, dependendo da luminosidade que a gente tem, sendo ela natural ou artificial, ela vai mudar essa sensação. Então, Giovanni, é uma verdade, não é um mito essa história de que é possível pintar azulejos com uma tinta específica. Então, é uma verdade. Hoje em dia, mesmo em ambientes úmidos, é possível pintar azulejo. Sim, é possível nós pintarmos azulejo com tintas sem problema nenhum, sem ter aquele quebra-quebra de troca de cerâmica, de azulejo. Hoje, a tecnologia para pintar esse tipo de superfície sem problema algum. E, Giovanni, em relação ao cheiro, pintar as paredes da casa ainda causa um cheiro provoca um cheiro muito forte? Isso é um mito ou é uma verdade? Não, isso é um mito. Hoje a tecnologia das tintas está muito avançada, então a tinta ela seca com uma rapidez maior e o pequeno cheiro que hoje existe na tinta, ele se dissipa com grande facilidade. Então é um mito a questão de ficar um cheiro no ambiente hoje pintado com tintas acrílicas, base de água. Perfeito. E é necessário, Giovanni, diluir essa tinta? Sim, com certeza. É uma verdade. É uma verdade. A diluição ela vai interferir no alastramento, no acabamento e no rendimento da tinta. Nós aplicando uma tinta pura, sem diluição, ela pode ter problema de aderência nessa superfície e também vai interferir no acabamento. Ela não vai alastrar com facilidade e vai deixar a superfície mais rugosa, ela não vai deixar uma superfície lisa. Perfeito. E aquela história de mexer a tinta com chave de fenda, por exemplo, ela pode de fato interferir na qualidade do produto? Sim. Flávia, falando nesse detalhe, é curioso que às vezes é utilizada chave de fenda ou cabo de vassoura. Então o ideal nunca é usar algo cilíndrico, que nem eu estou segurando a caneta, um cabo de vassoura, uma chave de fenda, por quê? Muitas vezes a tinta, os sólidos da tinta, elas se decantam no fundo da embalagem. Então, uma ferramenta com um aspecto de uma régua, parecida com uma régua, pode ser uma madeira, algo retangular, a gente consegue mexer essa tinta, raspar o que tem no fundo da embalagem e realmente homogeneizar a tinta, mexer. Porque se nós não mexermos ela de maneira adequada, ela vai perder em capacidade de cobertura e também de cor. E para dar uma dica geral, assim, entre mitos e verdades que falamos aqui, uma dica que vale para todo mundo, assim, seria usar uma amostra da tinta, levar para sua casa, fazer um teste antes de comprar os litros todos necessários para poder fazer realmente uma pintura dentro de casa? E isso é bem importante e também nós escolhermos a tinta desejada nos acabamentos desejados, que hoje nós temos brilhante, semi-acetinado, fosco, acetinado. Então o ideal é a pessoa levar para sua casa a cor, o litrinho de teste para aplicar na parede, também para ter a percepção da cor no seu ambiente. Então seria assim interessante pegar uma amostrinha, entrar na loja, pegar uma amostrinha, levar para casa e fazer esse teste junto com os objetos da casa, junto com o ambiente que já está montado na casa. Sim, essa seria a opção ideal. A gente vai ter a real impressão de como vai ficar o nosso ambiente. Porque aí nós vamos ter os móveis da nossa casa, a iluminação da nossa casa e aí sim a impressão é mais verdadeira, é mais real. Perfeito. Fica aí uma dica então para quem for pintar a sua casa. O MasterChef Profissionais está sendo um sucesso aqui na tela da Band. Para entrar nesse clima de gastronomia, nós estamos visitando as cozinhas de alguns chefes aqui do estado e o nosso entrevistado de hoje é Jacopo Carandini.
Ele veio da Itália, conheceu a Carol, os dois se apaixonaram e há 4 anos estão morando aqui em Porto Alegre. Eles apostaram num conceito diferenciado de gastronomia que é o anti-restaurante, que nada mais é do que trazer os clientes para dentro da casa do chefe. E é aqui nesse espaço onde tudo acontece. Quero saber de vocês como é que foi a construção dessa cozinha. Vocês receberam ajuda de algum arquiteto? Como é que foi o pontapé inicial? Então, o inizio aqui era garagem, no inizio. Uma garagem? Era una garagem mesmo, tinha só una churrasqueira, meio abandonata no canto. E a gente pediu ajuda para a nossa amiga, a Jo Wagner. Ela ci deu um esqueleto, um projeto. E depois de construído, com a ajuda inclusive do Jacopo. Eu acabava de trabalhar no restaurante, vinha aqui e ficava de pedreiro. Ajudando. Colocar o telhado, descascou a parede, enfim, fez parte mesmo da construção. Então vocês pegaram um projeto da amiga de vocês, que foi o básico, assim, e em cima dele que vocês foram construindo, foram criando. E de onde é que vieram essas inspirações? Porque a gente vê que muitos dos objetos daqui não são daqui, né? A maioria é da Itália, é herdanza minha, vários equipamentos eu trouxe da Itália. E o resto, na verdade, é catado pelo mundo. Tem coisas da Tailândia, coisas do nordeste do Brasil. Então, a gente foi assemblando, tentando criar uma harmonia. Pois é, como é que conseguiram criar essa harmonia? Porque cada lugar que vocês iam vinha uma peça diferenciada, né? Como é que conseguiram deixar um ambiente harmônico que nem a gente vê aqui? A ideia é ser um ambiente rústico, né? Então não precisa ter uma harmonia, ou pelo fato de ter objetos diferentes já cria a própria harmonia e o diferencial do ambiente, né? Então tem... toda vez que a minha mãe viaja, ela traz objetos, traz pôsteres. A mãe dele nos manda muitas coisas da Itália. Quando a gente viaja, a gente também traz. Então é bem... Isso daqui era portas da casa que a gente mandou lixar e fazer prateleiras. A gente vê que tem toda uma parede aqui descascada com tijolinho à vista. Qual era a ideia? Não, isso aí foi una mia prerrogativa. Tijolo à vista faz parte muitíssimo da minha região, da Toscana, muitos lugares com tijolo à vista, então eu quis deixar aquela parede acima. E foi tu mesmo quem descascou? Fui eu mesmo quem descasquei. Mas, é chefe e é pedreiro também. Mais chefe que pedreiro, Mas quando as pessoas chegam aqui e comentam que se sentem acolhidas. Dá aquela coisa, sempre todo mundo elogia pelo ambiente. E todo mundo fala que se sente em casa e esse também é um dos nossos objetivos, né? É tirar a informalidade de um restaurante e fazer com que o pessoal se sinta bem, à vontade, como se estivesse na sua própria casa. Já que estamos na cozinha do chefe, vou pedir para o chefe cozinhar alguma coisinha pra gente. Vamos lá? Massa amatriciana, bucatini alla matriciana. Buon appetito! Como é que ela é feita só nos diz o que tu colocou, que ingredientes tem? A base é bacon, fritar ele um pouquinho, na mesma gordura fritar a cebola roxa, depois entrar com molho tomate já puxado um pouco de alho, orégano e manjericão, por cima pecorino romano. Chegou o momento mais sacrificante da vida de um repórter. Experimentar as delícias que os chefes fazem. Bom apetite! O Imóvel Web TV de hoje fica por aqui. Nós voltamos no sábado que vem, às 10h30 da manhã, aqui na Band TV. Um horário alternativo domingo, depois do Canal Livre. E não esqueça que você pode conferir este e outros programas a qualquer hora na nossa página no Facebook. Tchau!